Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? Sexto A, B e C. Hoje nós vamos estudar um conteúdo muito legal, né? Muito importante também, apesar de ser fácil, tá? Vocês vão aprender, certeza, vocês são demais. O que nós vamos fazer hoje nessa aula? Nós vamos aprender os quadrados perfeitos e realizar uma leitura complementar, tá ok? Que vai estar no livro esse texto. Muito importante, tá? Se puder, leia uma, duas, até 3 vezes se for necessário para que vocês compreendam esse texto. Mas antes disso, vamos relembrar um pouco o que é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada nada mais é que um número, né? Que tem uma importância, uma operação matemática que possui importância muito, que tem uma importância grande, né, para a matemática. O professor se embaralhou, mas vamos voltar. A raiz quadrada de um número qualquer tem uma grande importância matemática. Por quê? Lembrando que nós temos a adição, temos a subtração, a multiplicação e a divisão como as operações básicas. E como é que a raiz quadrada vai entrar nisso daí? Lembrando, olha só, o que é uma raiz quadrada? Nada mais é, eu tenho um símbolo, que esse símbolo é chamado de radical, olha só. O índice que indica o grau da minha raiz, que aqui vai ser quadrada, porque eu tenho um índice igual a 2, o radicando, que é o número, né, que vai estar se submetendo a essa raiz, tá? E eu tenho o resultado, que nós chamamos de raiz. Só que olha só que interessante. Os números considerados quadrados perfeitos recebe este nome por ser resultado de multiplicações de números iguais. Então, toda vez que eu tenho uma raiz no qual vai dar um exato número que vocês vão ver, né, algumas regrinhas para o quadrado perfeito. Vai dar esse resultado do quadrado perfeito, vocês vão perceber que eu vou ter números, sequências de números que vai ter um resultado como a multiplicação dele mesmo. Como assim, professor? Me confundi um pouco. Presta atenção. Os quadrados perfeitos são infinitos. Ou seja, o que é um quadrado perfeito? É uma raiz quadrada exata de um quadrado perfeito, é o número multiplicado por ele mesmo que resulta no número da raiz. Olha só, raiz de 4 é 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, aqui eu tenho um quadrado perfeito, porque o resultado dessa raiz aqui, multiplicado por ele mesmo, vai dar o valor do meu radicando, que é o 4. Ó, raiz quadrada de 36. Lembrando que não precisa ter o número 2 aqui, ó, para indicar que eu tenho uma raiz, né? O índice aqui não precisa aparecer que eu tenho uma raiz, para dizer que é uma raiz quadrada. Quando ele não está, quando o índice não aparece, é porque é uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 36, lembrando que o radicando aqui, ó, radicando é o número que vem embaixo da raiz. Então, 36. O resultado é 6. Então, 6 vezes 6 deu 36. Automaticamente, eu tenho um quadrado perfeito, porque a multiplicação de dois números por ele mesmo, multiplicação de um número por ele mesmo, tem que dar o valor do meu radicando. Olha o 81, o resultado é 9. Assim, 9 vezes 9 é igual a 81? Sim, assim eu tenho que esse aqui eu tenho uma raiz quadrada de um quadrado o quê? Perfeito, ok? Olha o 121 também, o 169. A raiz quadrada de 169 é 13. 13 vezes 13, 169. Raiz quadrada de 324 é 18. 18 vezes 18, 324. É os chamados quadrados perfeitos. Olha só, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e de forma infinita, eu tenho quadrados perfeitos. Só que eu tenho algumas regrinhas para que o número tenha um nome de quadrado perfeito. A primeira regra, só os números quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata. Então, toda vez que você resolver uma raiz quadrada e ela der exata, quer dizer que eu tenho um quadrado perfeito. Não há quadrado perfeito que termine um número em 2, 3, 7 e 8, ou em número ímpar de 0. Vamos lá, então, parte a parte.
Então, toda vez que você vê um número no qual o final dele é 2, que o final é 3, o final é 7 e o final dele é 8, como algarismo, ele não pode ser quadrado perfeito. Exemplo, 22, 23, 27 e 28, todos esses números tiveram o final ou 2, ou 3, ou 7, ou 8. Então, automaticamente, eu não posso ter um quadrado perfeito. Ou em número ímpar de 0. Ou seja, eu tenho um número ímpar que tenha como seu final 0. Tá ok? E a terceiro ponto. Todo número quadrado perfeito que for par possuirá raiz quadrada par. Lembre-se que o número é considerado par quando for dividido por 2 e o resultado der um número o quê? Inteiro. Então, o número par é quando eu posso dividir o número por 2 e o resultado dá um número inteiro. Exemplo, 6 é par? É. 6 dividido por 2 é 3. 3 é número inteiro, então eu tenho aí um número par. Como é que eu descubro se o número 10 é par ou não? Basta eu dividir o número 10 por 2. Dividir o número 10 por 2 vai dar 5. 5 é um número inteiro? É. Então 10 é par. Então eu só não vou ter quadrados perfeitos quando o número terminar em 2, 3, 7 e 8. Coloque alguns exemplos no seu caderno aí de números que não podem ser. Vamos fazer um exemplo juntos. O 32 é um quadrado perfeito? Não, porque ele termina com 2. O 53 é um quadrado perfeito? Não, porque o 53 termina com o algarismo 3. O 7 é um quadrado perfeito? Não, porque o 7 termina com o algarismo 7. O 88 é um quadrado perfeito? Não. Apesar de ele ser par 88, ele não é um quadrado perfeito, porque termina com o número 8. Ok? Entendeu? Essa é bacana, hein? Exemplo do 88 é legal. O 88 ele é par, só que ele termina em 8, por isso ele não pode ser um quadrado o quê? Perfeito. Tá ok? Agora, olha só. Qual vai ser o nosso ponto principal? A primeira coisa vai que vocês possam, né, voltar em cada um desses slides, relembrar o que é uma raiz quadrada. Depois de você relembrar uma raiz quadrada, você copiar o conceito de um quadrado perfeito, que eu deixei aqui, ó, galerinha, ó, até em negrito, para que vocês possam, de uma certa forma, colocar isso aí como conceito. O que é um quadrado perfeito? Tá? Isso aí na aula passada vocês viram no livro, né? Quais são as propriedades, quais são as propriedades, é uma forma, propriedades nós vamos ver ao decorrer do ano, mas quais são as características dessa raiz, tá? Os nomes dados para cada símbolo, para cada número dessa raiz. Aqui tem um exemplo de quadrados perfeitos, então copie alguns exemplos desse aí, tá? E não esqueça que os quadrados perfeitos podem e devem e são infinitos, tá ok? Não tem como a gente quantificar a quantidade de quadrados perfeitos que existe, não, são infinitos. Porém, existem algumas regras. Que regras são essas, professores? Essas regras aqui. Quais são os quadrados perfeitos? O 9, o 16, o 25, o 36 e assim reticências. E assim vai embora. Não tem um limite para a quantidade de quadrado perfeito. Só que existem algumas regras, né? Algumas não, 3. Os quadrados perfeitos têm que ter raiz quadrada exata. Não é considerado quadrado perfeito os números que terminam em 2, 3, 7 e 8. Só apenas esses 4 números não pode terminar nem em 2, nem em 3, nem em 7, nem em 8. E todo quadrado perfeito, a raiz quadrada tem que ser par. Então, copiem essa parte aí no caderno, tá bom? Não tem essa parte no livro, tá ok? É importante isso aí para vocês. E agora vocês vão resolver a página 65, 66, 67. Utilize a ajuda do livro para resolver se tiver alguma dúvida, tá ok? Na próxima aula nós vamos corrigir todos esses exercícios. Eu vou trazer a correção e a explicação de todos esses exercícios. E para complementar o nosso conhecimento nessa parte de álgebra aí, eu queria que vocês realizassem a leitura da página 70 e 71, né? Que é chamada de leitura texto complementar.
da página 70 e ele termina na página 71. Nesse texto complementar, fala sobre dos peixes ao infinito. Façam a leitura, as anotações que vocês acharem, marquem aí as partes mais importantes do texto. Se for preciso, leia 1, 2 ou até 3 vezes se necessário. Quanto mais você lê, melhor. Procure um lugar legal na sua casa aí, um lugar arejado, um lugar que você goste e faça a leitura, tá ok? E depois, na próxima aula, nós vamos realizar a discussão desse texto, tá bom? Nós vamos trazer algumas interpretações que esse texto pode nos remeter. Mas, primeiramente, eu queria que vocês realizassem essa leitura, tá bom, queridos? Essa leitura, tá? E, se vocês olharem na página 71, vocês vão ver que o que ocorre? Eu tenho aí uma coisa chamada Saiba Mais. Abre aí, na página 71. Saiba Mais. Página 71. Vou esperar um pouquinho para que vocês abram aí. Vocês podem ver que vocês têm aí algumas coisas que o livro traz para nós aprofundarmos nosso conhecimento e aprender um pouco mais. Eu queria muito que vocês entrassem na página que coloca assim, ó, conhecer mais a raiz quadrada e os quadrados perfeitos. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto, é o último pontinho aí, né? Digita esse endereço de e-mail aí, né, na sua aba de pesquisa e vocês vão conhecer mais, vai ter requisitos, vai ter alguns conteúdos, alguns materiais diferentes para você entender mais o que é uma raiz e o que são os quadrados perfeitos, tá ok? É uma dica que eu posso dar para vocês aí, tá bom? Mas voltem o slide, voltem o vídeo, façam de acordo com a sua necessidade. Se tiver que parar o vídeo, volta quantas vezes for preciso, tá bom? Na próxima aula, prepara legal, bem organizado, que nós vamos corrigir os exercícios da página 65, 66 e 67, beleza? Correção de cada um dos exercícios, tudo bem? E não esqueçam de fazer essa leitura da página 70 e 71. Um grande abraço, professor Felipe. Fiquem bem, organize seu tempo, tá ok? Dá uma atenção para a mamãe essa semana, é a semana do Dia das Mães, né? Agradeça ao seu papai e sua mamãe e o responsável que está por você, a sua família que está cuidando de você, cuide dela, da sua família também, né? Agradeça, sejam gratos, tá? O conhecimento é a melhor coisa e a coisa mais rara que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Não tem como a gente ir na padaria e pedir 10 reais de conhecimento em matemática, 10 reais de conhecimento em português. Se fosse assim, seria fácil demais, né? Eu entendo que vocês podem estar um pouquinho chata a rotina e tudo mais, mas nós temos que passar por isso. Dias difíceis também fazem parte da nossa vida, tá? Perdoa o professor por alguma falha, tá bom? O professor também tem erros, mas sigam firmes e fortes aí. Eu estou com vocês, tá ok? Sejam gratos, agradeçam. Estudar é importante para vocês, meus queridos. Estou com muita saudade, beleza? Fiquem bem. Dá um abraço na mamãe e no papai, bem legal. Agradeço também que eles estão esforçando para ensinar vocês também, junto comigo, junto com os professores, tá? Eles são nossos aliados nessa jornada, tá bom? Difícil, mas nós vamos conseguir passar. Cuidem, usem máscara. Saiu na rua, usa máscara, lave as mãozinhas, passa álcool em gel. Principalmente lava com água e sabão. Tá bom? Beijão, gente. Fiquem bem, tá bom? Tchau.